Fala, galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Vivian, aprovada no concurso do TCE Santa Catarina, né, para o cargo de auditor de controle externo na área de administração. Nossa, quase não saiu. Tudo bem nesse caso. Seja bem-vinda, Vivian, tudo bem? Obrigada, professor. É um prazer estar aqui. Você fala de onde, Vivian? Eu sou de Florianópolis mesmo, prestei o concurso aqui para a sede mesmo do tribunal, que é em Florianópolis. Já morei em outros lugares do Brasil, mas tem uns 8 anos que voltei para cá e daqui eu não quero sair mais. Maravilha, cidade de Natal, né? Isso Tem mesmo. jeito, a gente tem aquele carinho. E Uhum. por mais que a gente saia e passe num concurso bom, quando surge ali para nossa cidadezinha, a gente quer fazer, quer voltar, né? Que bom que deu Exatamente. certo, né? Que Ah, bom que deu tomara, certo. né? Aham, sim. Não, eu lembro porque eu fiz o concurso para auditor do TCE Goiás, do TCM Goiás. E aí eu moro em Brasília, fui morar em Goiânia, né? Só que, assim, é impressionante. Assim, Goiânia é uma cidade muito boa, é muito legal de se morar, as pessoas, principalmente, elas são muito, muito acolhedoras, assim. Mas, nossa, surgindo concurso aqui para Brasília na hora, né? Só que aqui em Brasília a gente tem muita oportunidade de concurso, né? Nos estados, às Tem vezes, muita não tem. opção. E você É. tentou uma opção aí em Santa Catarina, e eu acho que é uma das melhores opções que tem em Santa Catarina, é o TCE, não é? Sim, aqui realmente as opções são raras, são poucas, né? Então, assim, a minha vida de concurseira, ela é bem restrita, porque eu não fiz tantas provas, assim, justamente porque eu não queria mais sair daqui de Florianópolis. Então, como eu já sou servidora, existem poucos concursos que atendiam, assim, as minhas especificidades, né? Ou seja, ganhar mais do que o que eu já ganho e permanecer na minha cidade. Eu não gostaria nem de ir para o interior do estado, assim, eu gostaria de ficar aqui. Então, eram poucas opções, assim, na minha área de administração, né? Tem as áreas do direito tem uma amplitude maior de opções, assim, mas para mim a área de administração era muito restrito. Então, o TCE era o meu sonho, assim, de longa data, de muita longa data. E graças a Deus deu certo. Legal, legal mesmo. Daí eu queria saber um pouquinho, né, como é que foi essa sua decisão para poder estudar para concurso, né? Porque hoje a gente vê a Vivian aprovada no TCE Santa Catarina, na cidade que ela mora, né, feliz, sorridente, e com um bom resultado, tanto na objetiva quanto na discursiva, né? Você tirou notas excelentes nas duas provas e tudo. Mas quando que você começou a estudar, assim, e o que te startou para isso? Então, eu já sou servidora há 17 anos. Eu tenho bastante chão nessa vida de concurso, assim. Obviamente, na época que eu passei, há 17 anos atrás, sou servidora do Tribunal Regional do Trabalho, né? Era outro esquema. Não, o estudo era completamente diferente do que é hoje. Porém, eu acho que as pessoas se enganam quando elas falam que era mais fácil, porque já era difícil, entendeu? E eu entrei na vida dos concursos por pura necessidade, assim. Eu era muito jovem, eu tinha 22 anos, mãe sozinha, fazia faculdade, tive que largar porque tive meu bebê, que agora tem 18 anos já, fez Já 18 está fazendo domingo. concurso já agora. Exatamente. Fizeram um concurso Já falei juntos. para ele que as minhas assinaturas de cursinho vitalícios vão ficar de herança. Assim. Aí, enfim, o concurso surgiu na minha vida como extrema necessidade. Eu precisava trabalhar, precisava cuidar do meu filho, precisava sustentá-lo. Eu vivia longe da família, não tinha rede de apoio, não tinha nada, então eu tive que largar a faculdade e na época, né? E, e aí passei para um cargo de nível médio, porque era o que eu tinha na época, mas assim, uma benção, porque era um cargo que pagava muito bem para nível médio, eu ainda estou nele, né? Mas por pouco tempo agora, se Deus quiser. E, e aí foi assim. Então, naquela época já foi extremamente difícil estudar, porque eu estava sozinha, eu tinha um bebê,
ele não dormia, o bebê não dormia, então eu tinha que estudar nos intervalos, nas sonecas, nas mamadas, empurrando o carrinho com o pé, assim, sabe? Mas, enfim, era outro E só para esquema. quem é Não mãe, era... né? Só quem é mãe que sabe como que é isso, né? Porque para quem está ouvindo e nunca viveu essa realidade de bebê pequeno em casa, né? Acha assim, ah, não, beleza, ela estudava no tempo livre, aí quando ela acordava, o bebê estava dormindo, o bebê dorme o dia inteiro, então tinha bastante tempo bebê livre. dorme... Mas, mas não é assim, né? Não, Realmente, era um... o tempo que você está livre é um tempo que você está exausto, né? Já muito cansado, e você tem que abrir mão de dormir ou de descansar para poder estudar. Então, realmente é algo assim extraordinário que você conseguiu fazer. Exatamente, era um cansaço extremo, assim, mas deu certo, né? Como eu sempre digo, nada é impossível, deu certo. E pelo menos essa história serviu para também, na minha história recente de concurso, né, após a retomada, eu lembrar que, cara, é tudo difícil, é tudo complicado, a gente tem tudo contra, porém é possível. Tudo é possível. A gente vê histórias assim é lógico que existe um padrão dos aprovados, são aqueles que já estudam há 2 anos e que têm uma carga horária super definida, uma rotina certinha, um método já solidificado e tal. Mas existem histórias como a minha, entendeu? Que a gente sempre tá ali remando contra a maré, contra tudo e contra todos. E para mim sempre foi assim. A minha história começou assim, e, enfim, né, passei no concurso do TRT há 17 anos atrás, em primeiro lugar, consegui dar a melhor, foi em primeiro, Foi em consegui primeiro dar lugar, em caramba. primeiro lugar, assim, e só chamaram eu, então, assim, tinha que ser, era para ser, Nossa, sabe? era para você mesmo essa vaga. Gente, que Era louco, para ser, que história. exatamente. E aí, poxa, eu pude dar a melhor educação para meu filho e tal, me dediquei a cuidar dele e larguei o mundo dos concursos, até porque, como eu falei, eu só tinha nível médio naquela época e precisava, então, me formar para depois galgar outras posições, né? E aí me formei, trabalhei, né? Trabalhei em vários estados, trabalhei no TRT do Rio, TRT de São Paulo, consegui voltar para minha cidade. E aí, em 2015, começaram os rumores do concurso do Tribunal de Contas, que desde aquela época era a menina dos olhos para mim, assim, era o meu sonho. Eu era e sou obcecada pelo Tribunal de Contas. É como se eu sentisse assim um chamado, é como se aquela profissão de auditor fiscal de controle externo fosse para mim. Eu me sinto realmente vocacionada a exercer essa função, entendeu? E aí, de todas as opções que eu tinha, era o que eu queria mesmo. Então, em 2015, surgiu os rumores do concurso e eu nunca mais tinha estudado. Eu não sabia nada de concurso, não sabia nada, zero, era zerada. E aí foi aquela coisa, na época, entrando em grupos de Facebook, daí migrando para o WhatsApp, e eu sempre tentando pescar, assim, dicas e tal, de quem já estava experiente ali, mas, enfim, eu era zerada. E logo saiu o edital. Mas eu comecei, falei assim, vou tentar. Comecei, né? Daí busquei os materiais, os melhores professores e tal, pegando as dicas do pessoal. E a minha sorte foi que em 2015, o concurso foi em 2016, né? A prova foi adiada. Então, teve um intervalo de 6 meses entre o edital e a prova, o que é raro, né? Bastante raro. Sim. E A do média é zero, 2 meses, né? exatamente, do zero eu consegui construir uma trajetória, fechar o edital, correria, esbaforida, e fiquei em 7º lugar em 2016. Eram 5 vagas. O concurso não veio com cadastro de reserva. E aí, o 6º colocado já tinha me falado que não assumiria, porque ele passou no Tribunal de Contas da União, Uhum. e eu era a próxima. Porém, ninguém desistiu. Os 5 primeiros colocados, ninguém desistiu. Não, E não eu fiquei acredito, fora. Vivian. E a diferença, assim, para o primeiro colocado era de 3 centésimos. Era absurda, assim, O sabe? primeiro, Para o primeiro, exatamente. E Vivian. aí, Tem discursivo nesse concurso também ou não? não teve Não teve, né? discursiva. Era só Não, objetivo, por isso, era então. só objetiva, exatamente. Mas teve avaliação de títulos. Com os títulos eu consegui
duas posições. Inicialmente eu tinha ficado em nono, aí com os títulos eu consegui ficar em sétimo. Mas só serviu para me deixar extremamente traumatizada. Gente, você ficou realmente na porta ali. Você Oh, abre só um pouquinho que eu entro, então. Nossa. sim, foi uma alegria, porque ao mesmo tempo eu me senti assim, muito vitoriosa, né? Porque eu era uma pessoa que estava começando mesmo do zero e já de cara, num concurso dessa magnitude, assim, dificílimo, foi um concurso super disputado, né? Já era um salário bom, alto nível, eu consegui ter uma ótima colocação, mas aí quando eu vi que, poxa, faltou tão pouco, nossa, me deprimi, assim, na época, né? E São fiquei, dois, tá, são dois sentimentos, né? Aquele sentimento, poxa, eu sou capaz, né? Foi por pouco, exato. então realmente eu consegui assim um bom desempenho, mas por outro, poxa, se eu tivesse um pouquinho mais de desempenho, eu já tinha resolvido a minha vida aqui, mas não era a hora, né? Não era a Não hora. era a hora, exatamente. Tudo tem um porquê, né? Exato. Enfim, aí na época eu tentei continuar assim a estudar, mas é o que eu falo assim, é, eu queria o Tribunal de Contas. Esse era o meu desejo. E eu acho que quando você quer passar num concurso assim, quando você já é servidor e tal, que você não está iniciando a sua carreira de concurseiro, você tem que ter uma motivação além da remuneração. Tem que ser alguma coisa que faz brilhar teus olhos, né? Que faz você ter aquele sangue nos olhos assim para correr atrás, porque só ganhar mais não é motivo suficiente para você encarar essa dificuldade que é a vida de concurso. E para Uhum. mim foi isso que aconteceu. Como passou aquele concurso que me fazia brilhar os olhos, eu não consegui continuar estudando, sabe? E aí larguei. Então, um pouco tempo depois veio um outro concurso do TRT para cá, em 2017. E eu fiz, mas também só estudei pós-edital, era um concurso que não estava sendo esperado. E aí surgiu um edital assim, ó, apagar das luzes, com provas em 60 dias. Também só Uhum. peguei no pós-edital, mas consegui ficar em 18º para analista judiciário da área administrativa, que também é um concurso muito difícil, porque é formação aberta. Então, a concorrência vai lá em cima, é uma galera muito fera. A TRT tem um público fiel, um pessoal que sai viajando o Brasil inteiro fazendo só TRT, né? Uhum. E também consegui uma excelente classificação. A discursiva foi um problema nessa prova, porque na objetiva eu fiquei em nono, e aí com a discursiva eu caí para 18º. Mas também não adiantou, porque só chamaram uma pessoa. Né? Uma. TRT tem desses problemas. Foi igual o Aí, seu lá atrás, né, de técnico, que só chamaram um, uhum, mas você era a primeira, né? Só que dessa vez exatamente. Só que foi dessa diferente. vez me prejudicou. E esse concurso ainda está válido, inclusive, porque ele foi prorrogado por conta da pandemia, né? E Uhum. aí, mas não tem perspectiva mesmo de chamar mais analistas da área administrativa. Eles chamaram bastante da área judiciária, mas na área administrativa não chamaram. Então, assim, foi mais uma tristeza, né? Pô, fui bem, mas não foi suficiente, né? Tal. E aí, de novo, eu larguei, de novo, assim, não continuei estudando. Eu sempre fui uma servidora que trabalhou muito, né? As pessoas têm ainda tem essa imagem de que servidor trabalha pouco, que a vida é tranquila e tal. Olha, eu sempre dei o meu sangue no trabalho e eu sempre trabalhei demais, sempre fui muito dedicada, então eu nunca tive vida fácil para estudar, assim, sempre foi bem Uhum. complicado. E aí, com uma rotina super cansativa, mãe, né, mãe tendo que cuidar da casa e tal, e assumindo funções desafiadoras no trabalho, eu não tinha a gana de continuar estudando. Eu precisava realmente que voltasse o Tribunal de Contas para me fazer estudar de novo, e foi o que aconteceu. Talvez fosse o único concurso que fizesse você voltar a estudar com força, né? É o Exatamente, Tribunal de Contas. exatamente. E aí saiu o concurso, você não estava estudando, né? Não estava estudando. Na verdade, esse concurso era para ter acontecido em 2020, né? A banca Uhum. já saiu no final de 2019, a contratação da banca, a CESP, né? Sebrasp. E
Aí, mas eu não estava estudando. E eu falei, putz, se agora o Tribunal de Contas, meu sonho, tem que dar um jeito, preciso estudar. E aí, de novo, né, comecei a organizar os materiais e tal, mas é aquilo que eu falei, assim, eu não tinha método de estudos, eu simplesmente só sentava e estudava, igual uma louca, correndo contra o tempo, a minha vida tinha sido assim, até então, nos concursos que eu tinha feito, todos os concursos que eu tinha feito. Uhum. E aí veio a pandemia, e o concurso foi suspenso. Eu acho que, como todo mundo, no começo eu não consegui estudar, né? Eu fiquei perdida, parecia que o mundo ia acabar. A gente ficava na paranoia do WhatsApp, aquela coisa, lendo as notícias e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu senti, agora é minha chance, porque se antes eu não estava estudando e o concurso ia sair, eu não estava preparada, agora é minha chance, porque vai demorar a sair Vai esse demorar para concurso. sair. Exatamente. E a gente já tinha a banca escolhida, então é mais fácil direcionar o estudo, né? Uhum. E aí eu comecei assim devagarzinho, sabe? Estudando PDF, fazendo questões, mas eu já sabia que não se estudava mais como antigamente, que hoje em dia o estudo ele tem que ser muito voltado para fazer questões, e a gente já sabia que ia ter discursiva também, e tentei já começar focada mais em questões, assim, e voltar nos PDFs somente quando tinha alguma dificuldade, um assunto teórico que eu não me recordava muito, errava muitas questões. Então, já comecei fazendo, assim, um estudo mais reverso, assim, né, de questões. Falando nessa questão de estudo aí, é até bom você tocar nesse assunto de que não se estudava mais como antes, né? Tem um modo diferente de estudar. Eu imagino que quando você começou a ver isso, você que já tinha sido aprovado, já tinha conseguido bons resultados, você começou a procurar, né, métodos de estudo mais recentes e tudo. E aí você deve ter se deparado com um monte de vídeos no Instagram, nos grupos de WhatsApp, enfim, falando sobre o método certo para ser aprovado. Se você não fizer esse método, você nunca vai ser aprovado no concurso. Imagino que de cada um tem um método, né? Mas só existe o método certo e tem várias pessoas que são aprovadas. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu filtrar para isso não te prejudicar? Assim, olha, é uma linha muito tênue entre aquilo que você pode tirar de bom, do bombardeio de informações que tem nas redes sociais, na internet, para te jogar para baixo, para te fazer desistir. Porque é muito útil, você precisa, quando você está entrando nesse mundo, você precisa realmente procurar informações, porque sozinho é muito complicado, você vai errar, você vai fazer errado, você não vai conseguir saber quem são os melhores professores, os melhores materiais, os melhores cursinhos. Sozinho você é uma ilha, você não consegue. Mas, ao mesmo tempo, é justamente isso. Se você não fizer desse jeito, não vai ser aprovado. Não tem como estudar para um concurso desse nível somente no pós-edital. Gente, não existe isso. Tem de tudo. Eu sei que não é o melhor caminho, claro que não. É lógico que o ideal, existe sempre o ideal. É você ter uma construção, um estudo que, né, uma base de estudos, uma bagagem e tal, mas tem de tudo, eu já vi de tudo e eu sou um exemplo disso. Assim, a maioria dos concursos que eu estudei foi no pós-edital. Aliás, eu fiz poucos concursos e quase todos foram no pós-edital, e em todos eu fui muito bem classificada, só não fui chamada por detalhe, assim, sabe? Porque não era para ser, né? Porque a diferença para o primeiro colocado era mínima, assim. Era coisa do dia da prova ali, que talvez uma Circunstâncias falta de de prova. atenção, exatamente. Exatamente. E é interessante você falar isso, porque, assim, as pessoas acham que existe um caminho só e que só aquilo que vai dar certo, né? E aí surge aquilo, né? Poxa, então se eu não estou seguindo esse caminho, eu não vou conseguir ser aprovado. E aí desiste, né? Mas esquece que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma bagagem, né? Cada pessoa traz consigo alguns dons que eu digo, né? Tem pessoas que são dons para você aprender mais ou melhor determinada matéria, ter um feeling melhor para tal matéria, e isso faz diferença. Então, assim,
quando me perguntar, Bruno, depois saiu o edital, eu ainda consigo treinar para poder, né, ser aprovado no concurso? Cara, depende muito da sua base, né? Uhum, Tem uhum. base boa, que elas conseguem pegar rápido a matéria. Pessoas que têm base ruim, que mesmo que ela comece a estudar antes do edital, ela vai precisar de mais tempo, e tá tudo bem, né? São perfis. A gente só não pode tentar se encaixar em um perfil único, que é esse que é vendido, né, nas redes sociais, na internet, enfim. Que isso pode... Exatamente, exatamente. E cada um tem também o seu limite, né? Tem gente que lida melhor com cansaço, tem gente que consegue fazer um sprint final melhor, e tem gente que não, que precisa de um tempo bem longo, assim, um descanso, uma pré-prova mais tranquilo para chegar mais calmo e tal. Eu sou do tipo que eu não tinha essa opção, então para mim tinha que ser na adrenalina mesmo, assim, sabe? Uhum. E então nesse concurso TCE, eu fui pegando, né, o quanto dava, assim, de exercícios e tal, mas também não era nada com muito afinco, assim, sabe? Como eu falei, eu sempre trabalhei demais e na pandemia não foi diferente. Eu trabalhei pra caramba, eu tava em casa, beleza, mas eu não parei um dia sequer. Você é da turma que Assim, trabalhou mais durante a pandemia, né? com certeza, assim, sabe? Super me identifiquei com o trabalho em casa, o home office, mas em termos de quantidade de trabalho, assim, ó, não diminuiu, só aumentou. Então, não tive vida fácil, não tive pandemia tranquila, sem nada para fazer, para poder estudar e organizar meus estudos. Não, foi difícil como sempre, assim. E aí, depois de 2 anos, né, quase 2 anos, né, o concurso foi retomado e ainda assim eu não estava preparada. Eu tinha, eu tinha feito uma preparação e nos últimos meses, antes de sair o edital, eu tinha focado em coisas que eu achava que era o meu ponto fraco, que era análise de informações, TI e matemática financeira, e não veio nada disso no edital para a minha área. Então, assim, eu perdi um tempo absurdo focando nisso e não veio, assim, mas tá, tudo bem, aí a gente esquece, sai o edital, esquece tudo que você fez e agora foca, né? Então, veio o edital, veio a discursiva, beleza. Discursiva era uma coisa que eu não vinha treinando, não vinha. E foi algo tranquilo, né? Uma discussão de 90 linhas. Exatamente. Me apavorava com essa ideia, porém, eu tenho uma extrema facilidade na escrita, assim, sabe? É aquilo que você estava falando, que cada um tem uma facilidade em alguma coisa e tal. Eu pude, entre aspas, negligenciar um pouco a discursiva na minha preparação, porque eu sei que eu tenho essa facilidade para escrever. Porém, é aquilo que eu falei, assim, eu não fiz um pré-edital muito bom, eu até estava estudando, mas era uma coisa assim, bem devagar. E aí, de novo, foi aquela loucura pós-edital, assim. E aí, eu fiz a mentoria com o professor Ricieri, né? Eu estudo por questões. Ele já era uma pessoa que, desde 2016, no concurso do TCE, eu conheci ele, porque ele foi candidato lá. Uhum. E como Grande eu, ele ficou. Ricieri. Um abraço para o Ricieri aí. Ele realmente é muito bom, ele é muito dedicado, ele gosta realmente Muito do que sério. faz, né? Muito sério. É um cara sério. Dos Né? poucos caras sérios que existem no mercado, ele é um deles. Exatamente. E foi através dele que eu cheguei no Você Concursado. Eu falei, sério, preciso de um curso pré-discursiva, porque, embora eu tenha uma facilidade, eu preciso pegar toda aquela coisa da estrutura, do jeito da banca, como que a banca cobra. Aí ele, não, vai no Bruno, do Você Concursado, que vai dar bom. Então, foi através dele, assim. Mas, assim, eu contratei o curso específico do Tribunal de Contas, do Você Concursado, já no pós-edital e já um bom tempo depois do Nossa pós-edital. Senhora. Muito na correria, assim, Confiar porque... muito, né, na Exatamente. sua facilidade de escrever. Depois que saiu o edital, eu ainda mudei de função no trabalho, assumi uma chefia super desafiadora, eu estava assoberbada de trabalho, estava acontecendo muita coisa na minha vida, e mesmo assim, vamos lá, vamos encarar, é o Tribunal de Contas, é o meu sonho. E então, assim, eu fiz o curso
assisti todas as aulas, mas sempre na correria, sempre assim, num tempo que sobrava, porque eu tinha todo o edital para vencer. Eu estava sempre atrasada nas minhas metas de estudos com o ICIERE, sempre atrasada, sempre correndo atrás, sempre, sempre na loucura, assim, e eu não consegui fazer um número que eu gostaria de discursivas, né, com vocês. Na verdade, eu mandei para vocês só uma, mas eu fiz todas as aulas mais de uma vez, assisti as aulas mais de uma vez, peguei todos os modelos de discursivas que vocês tinham, li todos, peguei mais a banca, como é que se diz? A biblioteca de A biblioteca discursivas, discursiva. e peguei tudo que tinha de administração e li, reli. Treinei comigo mesma, assim, mas não mandei para vocês. Até às vezes, assim, bate uma coisa assim de, pô, agora eu não tenho muito tempo, então eu vou fazer, porque se eu mandar tirar uma nota baixa, vai me desanimar. Mas a única... E a gente é meio chatinho na hora de dar as notas. Pois é, mas a única que eu mandei até que eu consegui um bom resultado, que já me deu uma animada, assim, e foi bem praticamente na véspera da prova, mas assim, foi essencial para mim o seguinte, o curso era bem específico e bem voltado para a banca, e eu pude perceber na preparação que o CESP tem alguns estilos de cobrar parecer, né, parecer técnico. Então eu já sabia o que esperar da prova, e eu já sabia todos os estilos assim de cobrança do CESP, e são bem diferentes uns dos outros, assim. Porém, se você pega o jeito de escrever e tal, e a estrutura, o que te falta é o mínimo, né? Que é o conteúdo. E o meu medo era esse, era só de ter uma questão que eu realmente não soubesse responder nada. Esse era o meu medo, porque a estrutura eu sabia que eu já estava dominando, que eu peguei todas as dicas, o curso era muito bom. A biblioteca assim, muito vasta, tem muita coisa, tem muito conteúdo. Se você conseguir ter tempo e desbravar aquilo lá, meu Deus, não tem como não acertar um modelo de discursiva assim, que vai ter uma nota, que vai ser bem avaliado, sabe? É o único desafio mesmo, é realmente você ter uma questão que, você não vai saber o que responder. Comigo foi mais ou menos assim. Vale até ressaltar que quando você está se preparando, né, você pensa muito no que pode cair na discursiva e tudo. Uhum. Mas é justamente o conhecimento que você precisa para te levar até ter a redação corrigida, né? Uhum. Conhecimento que você tem que adquirir para conseguir uma boa nota do objetivo e ter a redação corrigida, que normalmente é o que você vai utilizar para a discursiva, né? Então, não é nem, vou estudar aqui só para discursiva, só temas discursivos, não existe isso, né? É a mesma matéria, então... É a mesma matéria. Otimizar seu estudo. E exatamente. Como é que foi? Nessa prova do TCE, caiu tudo que você sabia? Olha, tem algumas coisas que acontecem assim que a gente acha que é só de Deus mesmo, assim, né? Essa prova discursiva do TCE veio muito diferente do que a gente estava imaginando, assim, o tipo de conteúdo cobrado, né? Eu estava muito focada em LRF, todos aqueles modelos que vocês tinham de cobrança de LRF, de AFO, ou de uma miscelânea de AFO com administração geral, assim, e veio bem diferente, veio uma coisa muito específica de administração pública, de avaliação de políticas públicas. E só que, assim, no dia da prova, eu tenho um caderno de erros, né? E eu dei uma revisada naquele caderno de erros, de questões mesmo, objetiva que eu fazia, né? E me deparei com avaliações de políticas públicas no dia da prova, na manhã da prova. A prova era tarde, no domingo de manhã. Foi bem assim. E aí eu olhei para aquilo, sabe quando alguma coisa te chama a atenção, assim, eu falei assim, pô, isso aqui tem uma cara de discursiva. E aí fiquei alguns minutos com aquilo ali, né? Eu tava naquela loucura de dar uma revisada. Eu sou do tipo que revisa até o último segundo, até entrar na sala de aula. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, tem muita cara discursiva isso aqui. E daí
óbvio, quando eu abri a prova, a primeira coisa que você faz é olhar o que veio na discursiva, né? Conteúdo E discursivo, aí eu olhei aquela questão, falei, pá, não acredito, tá pra mim isso aqui. Assim, eu cheguei a sorrir na hora, assim, sabe? Falei assim, aham. nossa, agora eu só preciso fazer a pontuação necessária para ter a discursiva corrigida, porque eu sei que eu vou fazer uma boa discursiva. Nossa, nessa hora que você deu um sorriso quando pegou a prova, a galera que estava do seu lado devia ter ficado desesperada. Como que ela tá sorrindo com esse tema? Já era, não adianta mais. Sim, meu Deus, era um dia muito quente, tinha gente passando mal, assim, sabe? Tava muito calor. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri a prova e vi a discursiva já foi rascunhar um esquema ali, né? Já do primeiro parágrafo, primeira questão, já rascunhei, foi a primeira coisa, já para eu começar a pensar enquanto eu resolvia o objetivo. Foi isso que eu fiz, Até rascunhei um porque estava com as esquema. informações frescas na cabeça, né? Então era bom já Uhum. colocar ali no papel para não correr o risco de esquecer. Exatamente. E aí já vinha você na minha cabeça, né? As aulas, o que você falava, né? Muito legal isso, assim, quando você está na prova e vem um professor, sabe, na sua mente, assim, falando. E É igual o aí, professor Xavier aqui, ó. exatamente. E aí, pô, foi muito bom, assim, aí já rascunhei. E desde cara eu já sabia que aquela questão, a número 2, né, seria o meu problema, assim, que Uhum. eu provavelmente perderia pontos ali, porque eu não entendi direito o que eles queriam, sabe? Eu, assim, pô, o que eles estão querendo aqui? Parecia que era um assunto que estava fugindo à parte específica do edital, parecia que era pergunta de auditoria, que era do... E a específica era só o conteúdo dos conhecimentos específicos. Então, assim, eu não sei o que eles querem aqui. Então, eu realmente me perdi ali. Não era, na verdade eu compliquei o que era para ser simples, assim, sabe? Uhum. E foi onde eu perdi pontos, mas foi muito bom. Assim, eu fiz a discursiva sem rascunhar, fui diretaço, assim, e só fiz o rascunho do esquema mesmo e consegui desenvolver aquela quantidade absurda de linhas assim com bastante facilidade. E eu sabia, né? Eu saí da prova falando, né? Meu namorado me buscou na prova e foi a primeira coisa que eu falei, assim, ó, se eu tiver a prova discursiva corrigida, eu acho que eu fico aprovada, porque eu fui muito bem. E dos outros tópicos, tirando o 2 lá, que você falou que não tinha certeza, nos outros, como é que foi? Ah, então, eu tirei nota máxima nos outros tópicos, perdi uns pontinhos, poucos pontinhos ali de português. É, Natural, né? 90 dias, passou direto. eu perdi vários de. Olha, isso eu nunca vou esquecer. Aquele termo em latim ex ante e ex post. Eu não coloquei hífen. E aí, todas as vezes que eu escrevi ex ante e ex post, que foram várias vezes no decorrer da questão, eu fui descontada. Mas o bom é que era assim, o desconto era bem É pequeno. pequeno, né? É. O braço Uhum. era pequeno. Mas é um aspecto aí que a gente vê que a banca, é até bom você dar essa dica, porque provavelmente agora a galera não vai mais esquecer de colocar aspas quando utilizar palavras estrangeiras. O Banco Na Sebrae verdade, realmente... não foi as aspas. As aspas eu lembrei de colocar. Foi o hífen entre ex Ah, ante. o hífen. Um hífen. Ah, Uhum, eu tá. não Eu achei que era. coloquei. Eu já fui nas aspas, porque assim, é o que mais a galera esquece de colocar. Isso eu não Nossa, esqueci, porque eu lembrei de você falando. ah, tá, olha aí, que bom. Mas, nossa, por conta do hífen. Do hífen. Aham, Nossa, exatamente. nossa, Vivian. E Porque, aí? não, é porque é uma coisa que você está falando aí, é uma coisa que, que eu já consegui algumas provas da Banca Sebrasp reverter na fase de recurso, quando a banca marcava o mesmo erro de ortografia na mesma palavra várias vezes. Hum, Então, por exemplo, você esquece acento numa palavra, ou, por exemplo, você escreve casa com Z, né? Só que você uhum, escreve casa com Z várias vezes na várias vezes. redação. Normalmente a gente consegue reverter, fala assim, ó, é só um erro de ortografia, ele só repetiu porque, né, é o mesmo erro e tal. Enfim, algumas vezes a banca até levou em consideração e concedeu novamente o ponto para os candidatos. Mas Hum. já teve casos também que ela não concedeu. Foi o meu. Então, Eu não, eu até entrei com recurso com relação a isso. Nem
o meu recurso não foi nem direcionado a se foram muitas vezes o mesmo erro, era mais no sentido de que eu não sou obrigada a saber como que se escreve uma palavra que não é na minha língua. Latim. Exatamente. E na verdade até eu sabia. Sabe aquela coisa que você faz na hora e você nem percebe, assim? Então, e teve uma das vezes que eu escrevi a palavra que eu coloquei hífen. Então Nossa. foi realmente uma desatenção, assim, Uhum. sabe? Você Mas não vê, no dia enfim. da prova você não vê. Mas, pelo menos na Banca Sebrasp, isso não diminui tanto a nota, né? Não. Mas, assim, a discursiva foi realmente... Foi uma discursiva muito boa. Eu tirei uma nota 32,70, alguma coisa de 40, né? Isso significa mais ou menos 82% Uhum. do máximo, né? E Foi uma das teve uma... maiores notas, inclusive. Isso, e teve uma particularidade nessa prova que foi o seguinte: quando saiu o espelho da discursiva, todo mundo se apavorou, todo mundo ali que estava entre os classificados se apavorou. Por quê? As questões, elas eram bem abertas, e o espelho veio bem direcionado, veio super específico. Uhum. Então, se a banca tivesse mantido aquele espelho para a nota final, eu acho que a maioria das pessoas não faria o mínimo, que era 50% da nota. Entre essas pessoas, eu não teria feito 50%, porque eles pegaram uma classificação de avaliações públicas de um material do IPEA, lá do governo federal e tal, e usaram aquilo como espelho e somente aquilo. E aí, como o Sebrasp ele abre a possibilidade de você entrar com recurso contra o espelho, aí foi que a coisa mudou completamente, né? Todo mundo entrou com recurso contra aquele espelho, né? Pedindo para abrir aquela resposta, porque eram realmente perguntas bastante abertas, assim, ela permitia vários tipos de resposta, entendeu? E aí, com isso, acabou que as notas do nosso cargo foram notas bem altas. Assim, eu, se não me engano, acho que foram só 2 ou 3 pessoas que reprovaram na discursiva. Todo mundo conseguiu fazer o mínimo, assim, entendeu? Uhum. E ao contrário do cargo de TI, né, que reprovou todo mundo, foi uma tristeza. Acho que nem fechou o cadastro de reserva para esse cargo, assim. Mas mas foi ótimo, assim, eu posso dizer com todas as letras, assim, que se eu não tivesse feito o curso de vocês, eu não teria tido um desenvolvimento de uma discursiva tão bom. Eu sei que eu tenho facilidade para escrever, né? Eu sou do tipo que, quando escreve, tem até que se controlar para fazer o número máximo de linhas, porque se deixar eu passo. Mas uma coisa é você saber escrever, usar no seu trabalho, no seu dia a dia, e outra coisa é você fazer uma prova de concurso, a pressão é outra, tem que estar dominando o conteúdo mesmo. Então, assim, a base é o estudo para a objetiva, e aí, se você conseguir avançar, aí é que você vai né, ter a discursiva corrigida e lógico, treinar. Para quem tem dificuldade de escrever, treinar é essencial. Para todo mundo é essencial, só que existem pessoas como eu que não têm tempo e acabam tendo que negligenciar um pouco. Eu posso dizer que eu negligenciei, mas não deixei de treinar. Eu fiz de acordo com o tempo que eu tinha disponível, que era pouquíssimo. Assisti as aulas, assisti mais de uma vez. Para mim, era mais importante assistir as aulas do que treinar a estrutura ali. E porque eu sei que era o que precisava, era o que eu precisava, entendeu? Eu precisava entender como que a banca cobra, eu precisava ler discursivas para pegar conteúdo, porque eu não tinha Uhum. tempo. Então, assim, eu li tudo para pegar conteúdo mesmo, assim, sabe? De AFO, de administração geral, eu precisava de conteúdo, né? Eu precisava. Provavelmente acertou algumas questões da objetiva, né? Com certeza, com certeza. E assim, nossa, eu acho que vou continuar estudando por enquanto, assim, para a Controladoria Geral do Estado, que vai abrir agora aqui em Santa Catarina. Acho, tô pensando. E se vier discursiva, com certeza eu vou fazer com vocês de novo, assim, porque realmente foi essencial. Se eu não tivesse tido uma nota boa, eu teria ficado fora, porque, como eu falei, as notas acabaram sendo bem altas para o meu cargo. Tem que estar preparada quando a prova vem
vem fácil, né, para todo mundo, né, quando a prova vem difícil. Então, quando a prova vem fácil para todo mundo, você tem que garantir uma nota alta, porque as notas vão ser altas, né? Quando vem difícil Uhum. para todo mundo, você tem que garantir um mínimo para poder. Exatamente. E outra coisa também que, porque você vai falando e eu vou tentando mapear aqui alguns aspectos que eu acho interessante e positivo para conseguir a aprovação, e eu acho que você acabou passando, deixando uma mensagem muito interessante, né? Você sempre esteve com muita atividade, né? Desde lá do TRT, o primeiro que se fez, que você tinha seu filho pequeno, então você nunca teve muito tempo só, né? Nunca teve. E isso nunca deixou de fazer você acreditar que você conseguiria ser aprovada, né? Nunca. Exatamente. Então, E se eu fosse me basear pelo que falam ali naquelas caixinhas de pergunta do Instagram, eu teria desistido, porque o que eu mais vejo é assim: você faz Minas Gerais, está na rua, dá tempo? Não, se você não tem uma base, esquece. Eu vejo os professores falando isso. E, gente, espera aí. Eu não é sei tão que é mais simples. difícil, eu sei que é, todo mundo sabe, né? Acho que quando a pessoa faz uma pergunta dessa, ela só quer um incentivo. Vai, faz, entendeu? Porque ela já sabe que é difícil. Uhum. E eu sabia, né, nesses concursos que eu fiz, de alto nível do Tribunal de Contas, que eu praticamente estudei só no pós-edital, eu sabia que era muito difícil, que a galera está em alto nível, que a galera está fazendo provas de Tribunal de Contas há 2 anos e tal, e que tem uma bagagem enorme, e que tem gente que tem trabalho tranquilo ou que não trabalha, e gente mais jovem. Eu tô fazendo 40 anos, né? Já não é a primeira fervura. Eu acho que eu sou uma das mais velhas ali dos aprovados. E, né, eu tenho dores, né, doença autoimune e tal, sequela de Covid, fiquei com sequela. Isso tudo atrapalha pra caramba. Estudar com dor é difícil, e eu vejo muita gente também com problemas de saúde, né? Assim, é mais uma dificuldade que a gente tem, sabe? Além de todo o cansaço do trabalho e tal. Mas a gente tem que acreditar. E mesmo que o edital esteja na rua e você não esteja se sentindo preparado, vai buscar. O pós-edital de um concurso é o pré-edital de outro, né? Exatamente. Então, e tem casos de gente que só precisou daquele pós-edital para passar. Ali no Tribunal de Contas mesmo tem um colega, se não me engano, acho que foi o Giovanni, que passou para contabilidade, que ele fez 2 concursos na vida. O do INSS, que ele é o cargo dele atual, e o do Tribunal de Contas. E ele praticamente só estudou no pós-edital. E ele passou nas vagas, entre as 100% de primeiras. aprovação. Exatamente. Então, assim, é possível, né? A gente tem que acreditar. Mas mais que tudo, a gente tem que se conhecer e saber. Não existe atalho. Acho que atalho não é a palavra certa, mas a gente tem que saber qual é a forma mais eficaz para a gente chegar num ponto que a gente quer no dia da prova, assim, sabe? E não é exatamente um atalho, mas existem formas mais rápidas de você conseguir chegar num alto nível de preparação. E o segredo para isso é você se conhecer. É não ficar divagando entre métodos e métodos e, será que esse mentor X é o melhor e tal? Tem muita gente boa, sabe? O Ricieri, para mim, é excelente, mas ele fecha com o meu estilo de ser, entendeu? De estudar. Agora, para outras pessoas, pode não ser. O importante é você ser objetivo, entendeu? E para isso tem que se conhecer. Legal. Para a gente finalizar, então, só para dizer que eu assino embaixo aí tudo que você falou. E deixo aqui meus parabéns mesmo por tudo que você conseguiu superar. Eu acho que passar nessa prova, no seu caso, foi o menor dos trabalhos, né? Superar essa falta de tempo, superar essas dores que você sentia, todos esses problemas. Eu acho que, para mim, é o melhor resultado de todos, né? É o que mostra que realmente você é merecedora desse cargo. Obrigada, Bruno. E agora, já que seu filho já está com 18, né, que você falou, Sim. ele pode começar agora a estudar para concurso, e para as pessoas também que estão assistindo essa entrevista, né? Quais seriam as 2 dicas para essa pessoa ser aprovada? Assim, ou melhor, quais seriam os 2 erros que essa pessoa não deveria cometer
que você talvez tenha cometido, mas que você aconselharia para não cometer, para conseguir essa aprovação, quem sabe até mais rápido? Eu acho que o primeiro erro, talvez que é o mais comum entre todos os concurseiros, é ficar tentando atirar para tudo quanto é lado. Como eu estava falando agora há pouco, não existe atalho, porém, tem que estar certo daquilo que você vai fazer. Se você decidiu que esse é o método que você vai utilizar, às vezes não é nem um método, mas é o seu jeito de estudar, é importante também que você tenha definido qual que é o concurso que você quer, qual a carreira que você quer, né? Eu acho que isso é o principal. Não adianta ficar fazendo concurso da área fiscal, daí daqui a pouco, apareceu um INSS, vou fazer INSS, e aí daqui a pouco não sei o quê. Não, foca naquilo ali. Eu acho que isso é o principal. Eu tive bons resultados, eu acho que justamente porque eu sabia o que eu queria, que era o Tribunal de Contas. Eu queria aquilo ali. E não fiquei perdida em outros caminhos, assim, sabe? Esse é o principal. E segundo é isso, escolher, obviamente, bons materiais. Para quem está começando, os materiais, eles são essenciais, né? Os melhores professores. E isso a gente tem, para mim, funciona muito bem, filtrar as mensagens de WhatsApp nos grupos que a gente entra, né? Eu acho que a gente sempre consegue identificar quem é aquela pessoa no grupo que já tem uma bagagem. Para mim, no caso, em 2016, quando eu comecei, foi o Ricieri, só que naquela época ele era concurseiro, ele estava estudando. Eu logo identifiquei, esse cara é bom, tudo que ele falar, eu vou anotar e vou correr atrás, e foi assim que eu fiz. A gente sempre tem que se espelhar nos bons exemplos. Aquelas pessoas assim que a gente vê que, esse cara é fera, ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa que ajuda. Então eu vou atrás do que essa pessoa fala. Isso é importante, assim. E, lógico, botar em prática. A gente tem que sentar e estudar. Não tem milagre. É estudar, 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 estudar. E não deixar se abater por todas as adversidades, porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma história difícil. Seja na família, seja no trabalho, seja problemas de saúde. Todo mundo tem. Então, e a dor é de cada um, assim, né? A minha não é maior que a do outro, entendeu? Então, acreditar, focar e estudar muito, muito mesmo, mas tem que saber, tem que se conhecer para encurtar ao máximo esse caminho. Assim. Pronto. Pega isso daí que a Vivian falou e coloca aí na sua parede como motivação e siga a risca, porque realmente eu acho que esse também é o caminho. Vivian, você falou que seria interessante as pessoas seguirem aquelas pessoas que já passaram, aquelas pessoas que têm uma boa bagagem, aquelas pessoas que querem ajudar de fato. Você tem um Instagram para poder deixar para essas pessoas poderem entrar em contato com você? Eu não tenho Instagram de concurseira, eu só tenho, né, que agora tá na moda, né? Aproveita e faz o de concurseiro, mas se você puder deixar, beleza, se não, também não tem problema. Lógico. Não, eu tenho, meu Instagram é Vivi Chaplin, meu nome é @Vivi Chaplin. E, na verdade, eu até tenho um de concurseira, só que eu nunca postei nada. Eu só fiz esse Instagram para, na época que eu estava no pós-edital do TCE, eu deletei, né? Eu desativei o meu pessoal para não perder tempo com besteira. E aí eu tenho o meu Instagram de concurseira, que é Os Dois Concurseiros, porque era meu e do meu namorado. A gente usava o mesmo Instagram para só acompanhar coisa de concurso, entre eles o perfil do Você Concursado, professor. Mas não tem nada postado lá, a gente só ficava de olho nas coisas, assim, nas notícias. Interessante. Não, então, @Vivian Chaplin. Vivi Chaplin. Vivi Chaplin, desculpa. Isso. Ou @Os Dois Concurseiros. Os Dois Concurseiros, isso mesmo. Beleza. Se quiserem pegar dicas, então, aí, já anotem esse Instagram. E é isso. Muito obrigado aí por disponibilizar esse tempo para poder falar um pouquinho da sua aprovação para a gente. Eu gostei bastante, né, da conversa. Realmente é muito, muito legal saber da sua história. Às vezes a gente vê lá no Instagram só @2concurseiros, a gente não faz ideia de quem está ali por trás, o que a pessoa está passando. Então, agora, consegui pegar um pouquinho, né, do que você passou, e parabéns, foi uma jornada bem legal. Realmente você merece essa aprovação e que faça valer
disputar essa sua aprovação lá no TCE Santa Catarina, né? Realmente é um concurso que é difícil passar, mas que tem um desafio muito grande, né? Então, faça valer aí todo esse conhecimento para poder tentar melhorar ainda mais o estado de vocês. Obrigada, Bruna. Eu tenho certeza que, meu Deus, tô muito ansiosa por essa nomeação, né? O concurso ainda não foi homologado, mas já deve ser nos próximos meses. E eu tenho certeza que, como até hoje eu sou servidora apaixonada, né? Caí de paraquedas no mundo dos concursos por pura necessidade. E o concurso é legal justamente por causa disso, é democrático. Todo mundo pode tentar conseguir passar, assim, exige um sacrifício, mas vale muito a pena mesmo. E eu estou super ansiosa para começar nessa nova função. Eu tenho certeza que eu vou agregar muito, já tenho uma bagagem, já tenho muitos anos de experiência. Conheço o outro lado, o lado do fiscalizado, então eu quero trazer E é esse o outro olhar. principal para quem vai atuar na auditoria, é conhecer isso, para mim é o mais importante. Legal. Exatamente. E é isso. E para quem está começando, vai que vale a pena. Tudo vale a pena. O esforço é recompensado, com certeza. Mas, beleza, então, um abraço para você e até Outro. mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.